Bem, boa tarde a, a todos. Na verdade não é boa tarde para vocês quando receberem o vídeo. Agora é pela manhã, tá bom? Tentarei ser o mais rápido possível, tendo em vista que meu dia hoje está cheio e eu tenho que visitar a mamãe à tarde, tá certo? Então, hoje a gente vai tratar sobre o crime de lesão corporal, artigo 129. Vamos ver os primeiros institutos que identificam essa prática criminosa. E na próxima semana não, né? No dia 13, a gente dá continuidade à lesão corporal. Por que, professor, o dia 6 não vai ter aula, não? O dia 6 eu vou fazer um vídeo para vocês, não é uma videoaula, mas é um vídeo explicando a nossa prova que nós iremos fazer na próxima semana. Então, em reunião, o NDE definiu que cada professor ficará livre para as suas modalidades de avaliação. Então, eu optei por fazer uma prova estilo questionário subjetivo e dar um prazo de 7 dias para que vocês respondam. Vai ser feito em equipe de 4 pessoas, até 4 pessoas no grupo. E eu vou entrar mais em detalhes quando na próxima semana eu passar para vocês um vídeo explicando. Hoje à noite nós teremos uma videoaula para tratar sobre a matéria de hoje, sobre lesão corporal. Na próxima semana não teremos aula à noite, já que vocês estariam aí empreendidos na avaliação parcial, na nossa AP1, tranquilo? Entre detalhes já à noite também, tá certo? Não quero entrar em detalhes agora para que nós não possamos perder tempo no que tange a nossa disciplina, a nosso conteúdo programático. Tranquilos? Tá bom? Então vamos lá, tá certo? A primeira coisa vamos falar sobre lesão corporal. Professor, o que seria lesão corporal? Tá bom? Ora, a lesão corporal nós podemos sim definir como sendo uma ofensa à integridade física e ou psíquica, tá certo? De uma pessoa, tá bom? Lembrar que essa ofensa, tá certo? Ela não necessariamente ela pode mostrar-se através de ferimentos ou eritremas ou hematoma, não necessariamente, tá bom? Ela pode sim demonstrar-se uma lesão na psique, tá certo? Tranquilo? Então, obviamente que esse crime depende da demonstração de um dano, tá bom? Um dano ao corpo, seja uma lesão interna ou externa, tá certo? Mas necessário se faz, obviamente, de laudo pericial, inclusive se for uma lesão à psique, porque isso pode acontecer, turma, tá bom? Isso pode acontecer. Aí vem várias algumas indagações, né? A pessoa precisa ter dor? Obviamente que não, porque a dor, na realidade, ela não é uma característica necessária da lesão corporal. Não é necessário sentir dor, tá bom? Precisa, de alguma forma, aparecer sangue, né? Quer dizer, precisa sangrar? Não necessariamente, tá bom? No caso aí da psique, por exemplo, não vai haver sangramento nenhum, mas há sim uma lesão psíquica, tranquilo? Então, pelo fato de que o sangramento ou a presença de dor, ela não caracteriza a lesão corporal, tá bom? Então, a lesão corporal prescinde, tá certo? Desses dois efeitos, tranquilo? Professor, a saúde da pessoa, da vida, precisa ser perfeita? Obviamente que não. Você pode sim lesionar pessoas que já estão doentes, inclusive doentes, às vezes em estados bem complicados, tranquilo? Estados terminais, por exemplo. Bom, e
Professor, cortar o cabelo à força, cortar a barba à força, isso caracteriza lesão corporal? Aí depende do dolo, tá bom? O que é que a pessoa deseja em cortar o cabelo à força da pessoa? Deseja humilhar essa pessoa? Então nós estamos diante de lesão corporal, não, nós estaremos diante de uma injúria real, digamos assim, tá certo? Mas agora, se você tem o dolo de realmente querer lesionar a pessoa, a sua intenção não é de humilhar, tá bom? Mas de lesionar. Então, nesse caso aí, poderá sim um corte de cabelo sem autorização, um corte de barba sem autorização, pode sim, tá bom? Configurar-se uma lesão corporal. Tranquilo? E aí, obviamente, por seu vermelhidão, aquele que chama de eritema, configura-se? Pode se configurar sim. É leve, mas pode se configurar. Esquimose, que é extravasamento, né, de vasos, o hematoma, que fica aquele sangue fora dos vasos, que é aquela coisa bem escura. Isso aí são considerados também, obviamente, indícios fortíssimos ou provas de lesão corporal. Essa, em termos de definição, seria mais ou menos isso, tá bom? No que tange ao objeto jurídico protegido, aí o objeto jurídico protegido é a integridade física e a saúde da pessoa humana, de qualquer pessoa, ok? Já o objeto material, aí a gente especifica, né? A gente sai do objeto jurídico, que é mais genérico, passa para o objeto material, que é mais específico, e aí a gente foca na vítima, a pessoa humana da vítima. Tranquilo? Tá bom? Aí, professor, no que tange ao nucleotipo, né? No que tange ao nucleotipo. Aí, o nucleotipo, se você for ler o artigo, que é um dos mais extensos, né? Mais extenso, é o mais extenso, ele traz um nucleotipo. Deixa eu ler aqui para vocês, o que é que diz aqui no código. Artigo 129, o caput, né? Que define o que é o nucleotipo. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Tá bom? Então, o nucleotipo é ofender. E ofender, de alguma forma, é você prejudicar, tá certo? A integridade física ou a saúde, né, de uma pessoa, tá bom? Obviamente que esse nucleotipo, tá certo? Ele pode ser praticado, tá bom? Ele pode ser praticado de forma comissiva, quer dizer, através de uma ação, ou pode ser praticado de forma omissiva, tá bom? Obviamente que em uma omissão necessário se faz que o sujeito ativo, né, esteja com a obrigatoriedade do dever de agir e não age. Eu não posso obrigar ninguém, tá bom? A se comportar de determinada forma. Eu posso sugerir. Então, no caso da omissão, quer dizer, uma determinada pessoa sofre uma ofensa à sua integridade física porque uma pessoa que deveria agir não agiu, e aí deu-se, né? Configurou-se uma lesão corporal. Bom, então eu posso dizer que esse crime é um crime de forma livre. Admite qualquer tipo, qualquer forma de execução. Ok? Sujeito ativo. Lesão corporal é um crime comum, e pelo fato de ser um crime comum, então qualquer pessoa, tá certo? Qualquer pessoa pode sim ser sujeito ativo deste crime. Se porventura, esse sujeito ativo for um agente público, uma autoridade pública, tá bom? Ele responderia, esse agente público, essa autoridade pública responderia, obviamente, também pelo abuso de autoridade. Isso em um concurso formal, tá bom? Imperfeito. Tá certo? Professor, e o sujeito passivo, quer dizer, a vítima, né? O sujeito ativo é o agente, é o ofensor, tá bom?
é quem causa a lesão. Já o sujeito passivo é a vítima da lesão corporal, tá bom? E obviamente também poderá ser qualquer pessoa, qualquer pessoa. Agora, em algumas situações previstas nos termos do artigo 129 como um todo, onde ali vai estar as espécies de lesões corporais como grave, gravíssimas, qualificadas, tá bom? Neste caso, em alguns momentos, por exemplo, a vítima só pode ser mulher. Por exemplo, se for naquela lesão corporal grave, né? Gravíssima, aliás, em que acontece uma antecipação, né, de parto ou um caso de aborto. Nesse caso aí, obviamente, respectivamente lesão corporal grave e gravíssima, obviamente nós estaríamos diante de uma situação onde o sujeito passivo só poderia ser mulher. Tranquilo? Tá certo? Pois bem, então, respondendo, professor, quem pode ser sujeito passivo? Qualquer pessoa. Mas em algumas situações, tá certo? Em espécies de lesões, a grave e gravíssima, em alguns momentos só mulher poderia ser. E também na qualificadora. Nós temos uma qualificadora da violência doméstica. Então, nesse caso também, o sujeito passivo necessariamente deve ser uma mulher. Tranquilo? Elemento subjetivo. O elemento subjetivo a gente fala em dolo ou culpa. Tá bom? E nesse caso, a lesão corporal pode ser na modalidade dolosa, tá bom? Quer dizer, exige-se ali o animus laedendi, quer dizer, o ânimo de querer lesionar, dolo. E nesse caso comporta tanto o dolo direto como o dolo eventual. No dolo direto, o agente quer, deseja o intento, que seria lesionar. Já no eventual, ele assume o risco. Ele sabe as consequências, mas assume o risco. Tá bom? Mas também cabe também na modalidade culposa. Nós temos lá no parágrafo 6, se eu não me engano, que toca na possibilidade de, por negligência ou imprudência, ou às vezes imperícia, estarmos diante de um crime de lesão corporal. Então, culposa. Tá certo? E há momentos também que nós vamos observar na próxima aula, que tratar sobre lesão corporal, que às vezes, em algumas modalidades da lesão corporal, pode acontecer o que nós chamamos de pré-dolo. Quer dizer, você age com culpa, mas o que acontece é algo bem pior. Tranquilo? Por exemplo, lesão corporal seguida de morte. Tranquilo? Pode ser que eu desejo somente, tá bom? Lesionar. Mas acontece que nessa lesão, advinda como consequência dessa lesão, a morte da vítima. Tá bom? E aí nós estamos diante do pré-dolo. Tranquilo? Tá bom? Pessoal, a consumação. É bem simples a consumação, né? Esse crime vai considerar-se consumado no momento em que acontecer, né? No momento em que se efetivar a ofensa. Até mesmo porque a lesão corporal ela é classificada como um crime de dano, tá bom? Daí porque precisa de laudo. Então, para se configurar a consumação ou o crime consumado de lesão corporal, é necessário que se faça a apresentação de um laudo. Sem um laudo, não haveria crime. Tá bom? Então é necessário que faz o laudo pericial. Em alguns momentos, que às vezes as lesões corporais são tão leves que elas desaparecem. Tá bom? Mas aí nós podemos fazer um laudo pericial indireto, através de, obviamente, é elaborado por um perito, mas esse perito ele o faz através de uma narrativa testemunhal.
Tranquilo? Pode acontecer isso. Tá certo? Professor, quer dizer, ele pode ser, lesão corporal pode ser na modalidade consumada, pode ser na modalidade tentada? Pode sim, tá bom? Não tem, mas nesse caso, nós só teremos modalidade tentada nas lesões corporais dolosas. Eu desejo, eu quero lesionar alguém, mas algo alheio à minha vontade impede. Obviamente que não pode haver, neste caso, uma tentativa de lesão corporal culposa. Não existe isso, tá bom? Não tem como você imaginar uma compatibilidade, tá certo? Quer dizer, eu não quero lesionar ninguém, eu estou ali agindo, tá certo que eu estou agindo de forma irresponsável, digamos assim, e aí a pessoa impede, e aí me impede de praticar essa responsabilidade. E aí eu estarei respondendo por lesão corporal culposa. Não existe. Tem que ter o querer, tem que ter o dolo, né? Tem que ter o ânimos lá edende para que nós possamos trabalhar a modalidade tentada. Tranquilo? Tá bom? Professor, e a ação penal? Bem, a ação penal, se a lesão corporal for leve, ou for uma lesão corporal culposa, tá bom? Você seria necessário se faz uma condição. A ação é ação penal pública, mas ela é condicionada. Tranquilo? Condicionada. Já na lesão corporal grave e gravíssima, tá bom? Neste caso, é ação penal pública incondicionada. Tranquilo? Até aí? Professor, e a Lei 9.099? E para isso, para nós possamos, vamos lá no artigo, para a gente ver, né? Aqui o que é que diz, artigo 129. Ofender a integridade corporal, à saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses, né? Detenção de 3 meses, tá bom? A 1 ano. A 1 ano. Então, se nós observarmos os termos, né? A pena combinada para o artigo 129 caput, aí sim, nós podemos imaginar que a lei 9.099, ela é plausível, tá certo? Ela é plausível. Então, se ela for lesão corporal leve, neste caso do caput, tá bom? E lesão corporal culposa, tá bom? É possível sim a pleitear-se alguns efeitos da lei 1099, até mesmo porque, nesse caso, esses crimes seriam considerados como de menor poder ofensivo. Vamos ver o que diz a lesão corporal culposa. Vou só ver aqui o código. Ponto aqui, ó. Parágrafo 6º, tá certo? Se a lesão é culposa, neste caso, a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. Então, continua ainda sendo, tá bom? De menor poder ofensivo. Mas quando a gente parte para o Código Penal, tá bom? E a gente observa o caso de lesões corporais de natureza grave, quer dizer, as graves e gravíssimas. A grave, reclusão de 1 ano a 5 anos. Reclusão de 1 a 5 anos. Tá certo? De 1 a 5 anos. E no caso da gravíssima, a reclusão passa de 2 a 8 anos. Tá certo? De 2 a 8 anos. Então, neste caso, se for lesão corporal leve e lesão corporal culposa, é possível sim pleitear-se, por exemplo, a transação penal, tá bom? O rito é sumaríssimo, obviamente que estaria dentro dos termos do artigo 77 e do artigo 89 da lei 9.099, tá bom? Agora, se você observar a pena mínima da lesão corporal de natureza, a lesão corporal grave apenas, ela é de reclusão de 1 a 5 anos. Como a pena mínima é de 1 ano, pode-se pleitear a transação penal. Tá bom? Pode-se pleitear, sim, nesse momento, aliás, a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo. Tá bom? Tá certo? Já nas demais, que seria a lesão corporal grave, gravíssima, e a lesão corporal seguida de morte, nesse caso aí, é incompatível com a lei 9.099. Tranquilo? Tá certo?
Aí pode tratar agora de algumas observações, né? Coisas que acontecem em concursos ou dúvidas mesmo. Por exemplo, nós estamos diante de uma vídeo que está com lesão corporal, mas a lesão corporal praticada nela foi com consentimento dela. Isso é possível? Aí assim, é um excludente? Seria um excludente de ilicitude? Né? Aí você tem que ver o seguinte, ó. Primeiro, tá bom? Para que essa lesão corporal leve, com consentimento da vítima, seja considerada uma excludente de ilicitude, inclusive até supralegal, porque não está previsto na lei, ela primeiro, tá bom? Essa lesão corporal tem que ser de natureza leve, tá bom? Natureza leve, tá certo? Esse consentimento tem que ser de alguma forma expresso, não precisa ser escrito, mas de alguma forma precisa ser comprovado que houve uma expressividade, a pessoa se expressou, ela autorizou, tranquilo? Essa vontade, né? Essa vontade contida no consentimento tem que ser livre e espontânea, não pode estar sob nenhuma pressão, tem que ser livre e espontânea, tá bom? O ato, né, do agente que ofendeu a integridade física e ou a saúde, né, dessa pessoa, esse ato ele não pode ir de encontro à moral e aos bons costumes, não poderia, tá certo? E por último, obviamente, essa pessoa que autorizou essa vítima, que consentiu, tem que ser capaz, tranquilo? E que o consentimento tenha sido anterior ao ato que ofendeu. Resumindo, nós temos vários requisitos para que a lesão corporal com consentimento da vítima ela seja considerada uma excludente de ilicitude. Tá bom? Primeira, a lesão corporal tem que ser leve. Segundo, esse consentimento tem que ser expresso. Tá certo? Terceiro, a vontade contida no consentimento tem que ser livre e espontânea. Tá certo? O ato do agressor ou de quem lesionou não pode ferir a moral e os bons costumes. Quinto, tá bom? Esse consentimento, essa vítima tem que ser capaz. Tá bom? Ela tem que ser capaz para o mundo jurídico. E sexto, por último, o consentimento tem que ser anterior à lesão. Não pode ser depois, não. Porque depois não teve. Né? O consentimento veio só como um complemento. Não. Tá bom? Isso pode acontecer? Pode sim. Tá certo? Pode sim. E nós podemos tratar de alguns exemplos já à noite, sem mistério nenhum. Tá bom? Mas é bem possível, sim. Às vezes tem pessoas que são masoquistas. Tá bom? Elas gostam de sofrer, gostam de sentir dor em determinados momentos de suas relações. E nesse caso aí, se for autorizado nesses tempos de preencher todos esses quesitos, seria uma excludente de ilicitude. Supra legal. Tá certo? Professor, se for lesão leve, mas muito leve. Se a ofensa à integridade física e ou à saúde, tá bom? De uma pessoa, ela for considerada ínfima, tá bom? Em lesões corporais leves e culposas, nesse caso aí, o fato seria atípico. Tranquilo? Então haveria atipicidade. É como se nós trabalhássemos, como se nós não. É um caso de bagatela. Aplicação do princípio da insignificância, que torna o fato atípico. Mas para isso, a lesão tem que ser ínfima e estarmos diante de uma lesão corporal leve ou culposa. Tranquilo? Tá bom? A autolesão, nós já vimos aqui quando nós tratamos sobre o induzimento ao suicídio ou a automutilação. Então, nesse caso, a pessoa autolesionar, pelo próprio princípio da alteridade, não é punível. Tranquilo? Não se pode punir a autolesão. Tá bom? Se pode punir aquela pessoa que induziu a autolesão. Tá bom? Ou se pode punir também aquele que se autolesiona, mas para fraudar, para causar uma fraude, seja aí em seguros ou INSS, será o que for.
Tranquilo? Aí ele pode responder, mas não vai responder pela lesão, vai responder pela fraude que ele praticou. Tranquilo? Então, a autolesão não é punível. Tá certo? Professor, e as lesões que às vezes a gente assiste, aquelas lutas, né, de MMA ou de boxe, e o cara às vezes transfigurado, o rosto, nariz quebrado, o olho, tal. E aí aquilo ali é um exercício regular do direito. Tá bom? É um excludente de ilicitude. Tá certo? No caso, professor, o quê? Porque se você for imaginar bem, é consentimento, mas as lesões às vezes são lesões graves ou gravíssimas. Mas nós estamos diante de uma situação já definida pelo direito, quer dizer, são lesões que ocorrem em atividades esportivas e, nesse caso, estaria diante de um exercício regular do direito. Obviamente que isso vai valer para quem está ali praticando esporte, tá bom? MMA, boxe, né? E outras mais competições de lutas marciais, por exemplo. Agora, só para eles. Se eles vierem agredir o juiz, aí não tem excludente não. Se eles vierem agredir o treinador ou qualquer outra pessoa que esteja ali, né, assistindo, aí não é mais não, tá bom? É somente para os dois que estão ali na prática direta do esporte. Tranquilo? Doação de órgão. Nós temos uma lei que trata e regulamenta esse tipo, né, de cirurgia, a doação de órgão, mas que para isso aconteça, a vítima tem que ser uma pessoa viva, tem que ser uma pessoa capaz, tá bom? Esse procedimento de doação de órgão não vai causar graves prejuízos à saúde do doador. Também tem que ser gratuito, não pode ser oneroso. Você não pode vender um órgão. Eu tenho 2 rins, estou precisando de muito dinheiro, e tem pessoas que é compatível comigo, e o cara é milionário, o cara está para morrer, enfim, ele me oferece, sei lá, 5 milhões pelo meu rim, pelo um dos meus rins. E aí, nesse caso aí, eu estaria numa relação onerosa. Não pode, tá certo? Tá bom? E se for gratuito, tem que ser realizado em um estabelecimento de saúde, em um hospital, uma clínica especializada, tá certo? Tranquilo? Enfim, precisa de autorização judicial para doação de órgão? Obviamente que sim. Obviamente que sim. E se estava diante de toda essa situação, o médico que fizer essa cirurgia, essa lesão gravíssima, né? Porque vai retirar um órgão, gravíssimo. É uma ofensa à integridade física permanente. Mas nesse caso ele estaria assegurado pela excludente, tá bom? Assim também como algumas cirurgias de emergência sem consentimento, tá? Estado de necessidade. Minha mãe mesmo teve que fazer agora cirurgias e não foi pedir permissão para ninguém, porque ou ela faria, ou a equipe médica dizia que ela iria morrer. Foi feito algumas cirurgias, tá bom? Então, cirurgias sem consentimento, estado de necessidade, tá bom? Cirurgias são feitas sem emergência, com a autorização, ela seria um exercício regular do direito. Então, cirurgias, geralmente, elas estão ali protegidas, né, pelo exercício regular do direito. Tá certo? No caput, bem simples, né? Nós estamos aqui do artigo caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, nós estamos diante de uma lesão corporal leve, tá bom? Tá certo? Ela quer dizer, ela não é grave nem gravíssima, tá bom? É necessário se fazer o exame de corpo de delito, obviamente, né? Para o MP denunciar, para a denúncia, basta um BO, tá bom? Para denunciar, basta um BO. Ou aquele exame preliminar, que é feito direto. Agora para condenar, precisa da perícia, precisa de um laudo pericial, tá bom? Nem que seja um exame indireto. Então, para denunciar, como ele precisa só de indícios de autoria, pode sim ser um exame pericial preliminar,
tá bom? A gente vê muito o exame pericial que é feito nas costas da guia de exame de corpo de delito. E agora, para condenar, aí precisa de prova. Não precisa mais de indição, tem que ser prova de autoria. Neste caso, é necessário que faz um laudo pericial. Tranquilos? Tá bom? Então, uma aulazinha bem curta, foi rápida, vocês devem ter observado, porque eu realmente estou atarefado demais hoje. Inclusive, daqui 10 minutos tem uma reunião com o NDE. E à noite a gente conversa mais, tranquilo? Às 18h30 nós estamos em aula ao vivo. Se cuidem, vai dar tudo certo. Saudades. E até a noite.